Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a devolutiva das questões sobre a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel também pode ser chamada da lei da segregação independente dos fatores. Mendel, além de estudar isoladamente as diversas características fenotípicas que a ervilha tinha, ele também conseguiu fazer o estudo da transmissão combinada de duas ou mais características. E com isso, ele percebeu que os fatores, os alelos, para duas ou mais características, eles se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e que se combinam ao acaso. Então, entra aí a questão da probabilidade. O dihibridismo, ele seria o acompanhamento simultâneo de dois pares de genes alelos, que devem estar em cromossomos diferentes. Então, ele teve o trabalho de estudar como é que se comportariam, como é que seria a interação de genes que estariam em locos gênicos diferentes, ou seja, em diferentes cromossomos, e como é que elas se relacionariam entre si. Então, nesse caso, são trabalhadas mais de uma característica, que são diferentes, e que elas se recombinam ao acaso. Então, a gente pode fazer um cálculo de probabilidade para isso. Então, Mendel, como é que ele fez o experimento da segunda lei, Ele realizou um cruzamento entre sementes de ervilha, que elas eram amarelas e lisas, tá? Que, nesse caso, elas teriam um genótipo dominante, uma característica dominante. Então, o genótipo Vzão, Rzão, Rzão, para essas duas características. Junto com, ele cruzou com as sementes verdes e rugosas, que teriam para essas duas características, a textura e a coloração seriam características recessivas. Então, só teriam a possibilidade de formar gametas, Vzinho a Rzinho. Então, com a geração parental, o cruzamento dessa geração, a gente tem a obtenção de uma geração F1, que sofreu autofecundação, tá? E nessa geração F1, essas ervilhas tinham o fenótipo da coloração amarela, dominante, e tem também a textura lisa, que era uma característica dominante também. Então, como eu já tinha falado, a questão do dihibridismo, então a gente analisou duas características diferentes, e com essa combinação de duas características, todas as possibilidades que nós temos são 16. Tá? Então, dentre essas 16, 9 delas foram amarelas e lisas. 3 delas foram amarelas e rugosas. 3 delas foram verdes e lisas. E uma delas verde e rugosa. Então, a gente teve uma proporção fenotípica que se assemelha à proporção fenotípica se fosse de forma isolada. Então, levando isso para uma análise matemática de probabilidade, utilizando aquela regra, a regra do I, que significa que a gente faz uma multiplicação entre as probabilidades que nós obtivemos de forma separada, certo? Então, a gente fazendo essa probabilidade das ervilhas amarelas e verdes com a característica de ser lisa e rugosa, a gente obtém o seguinte resultado. Quando utilizávamos o quadro de Piney lá na primeira lei, a gente tinha 4 possibilidades possíveis de combinar esses alelos. Então, no caso, antes tínhamos apenas 2 alelos. Como agora temos 4 alelos, a gente tem 16 possibilidades de fazer essa combinação, certo? Então, é como se pegássemos a probabilidade de uma característica e interagíssemos com a probabilidade de uma outra característica. E essa interação, se eu quero que essa característica aconteça e a outra também, a gente utiliza a regra do I, da probabilidade, que multiplica as probabilidades que tínhamos lá na primeira lei. Então, com isso, nos dá uma possibilidade de 16 combinações. Então, o que podemos concluir da segunda lei de Mendel? Ele concluiu que a herança, por exemplo, da cor, ela era independente da herança da textura. Como resultado, a segunda lei, ela pode ser enunciada da seguinte maneira. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam ao acaso.
Então, agora vamos à resolução das questões do assunto segundo a lei de Mendel. Então, a questão 1, ela tem o seguinte enunciado. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei de segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Então, utilizando o quadro de Pinet para identificar melhor esses gametas, poderíamos perceber que no cruzamento, né, de Bzão, Bzão, Czão, Czinho, nós iríamos obter apenas gametas, né, Bzão, Czão ou Bzão, Czinho. Sendo, portanto, a alternativa correta, a alternativa C, Bzão, Czão e Bzão, Czinho. A questão 2 enuncia o seguinte. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, que tem o genótipo Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, case-se com um homem de olhos claros e míope, recessivo para as duas características. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança, né, de olhos claros e visão normal. Então, para a cor dos olhos, né? Olhos escuros a gente tem como sendo uma característica dominante, então temos o genótipo Czão, Czinho ou Czão, Czão. Para olhos claros, característica recessiva, então genótipo Czinho, Czinho. Para a visão, uma visão normal é uma característica dominante, então seria Mzão, Mzinho ou Mzão, Mzão. E a visão míope é uma característica recessiva, Mzinho, Mzinho. Então, qual a probabilidade para uma criança de olhos claros, ou seja, Czinho, Czinho, e visão normal, que seria dominante Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho? Então, a probabilidade, né, para a criança ter olhos claros seria uma probabilidade de 2 diante, né, as 4 possibilidades que existem. Então, nos daria uma probabilidade de 1/2. Já a probabilidade dessa criança ter a visão normal, sendo Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, que no caso do nosso cruzamento temos apenas o genótipo Mzão, Mzinho, é também de 50%, né? Então, 2 sobre 4 possibilidades que existem, nos dando uma probabilidade de 1/2. E fazendo a interação entre essas duas probabilidades, teríamos, né, a regra do I. Então, eu quero que aconteça uma característica e também aconteça essa outra característica. Então, eu tenho aí a multiplicação de 1/2 por 1/2, né, que a gente multiplica o numerador, que dá 1, e multiplica o denominador, que dá 4. 2 vezes 2, 4. Então, com isso, me dá uma probabilidade final de 1/4. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, 1/4. A questão 3 fala: um homem albino com sangue do tipo AB casou-se com uma mulher normal também com sangue do tipo AB. O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança que seja albina, do sexo masculino, e com o tipo sanguíneo AB, sabendo que a mãe é normal, heterozigótica, para o albinismo? Então, nesse caso, para o tipo sanguíneo, né, então a gente teria um alelo Izão, Azão, Izão, Bezão. Esse é o único genótipo possível para esse tipo sanguíneo. E aí, fazendo esse cruzamento, né, de Izão, Azão, Izão, Bezão, tanto do pai e da mãe, que eles têm o mesmo tipo sanguíneo, a gente tem, nesse caso, 50% de chance de termos um filho do tipo sangue AB e 25% de ter um sangue tipo A e 25% de ter um sangue do tipo B. Já para a característica do albinismo, sabendo que a mãe ela é normal, heterozigótica, então a gente tem um genótipo Azão, Azinho, e para o pai, que ele é albino, né? Ele é Azinho, Azinho. Então, esse cruzamento nos daria uma probabilidade de 1/2 para essa criança ter o albinismo.
Já em relação ao sexo, a gente sabe que tem duas opções, ou a criança seria do sexo feminino ou seria do sexo masculino. Então, nesse caso, a probabilidade é de 1/2. Então, fazendo o cálculo da probabilidade final, utilizando essas três probabilidades separadas, sabendo que a gente quer que essa característica obrigatoriamente aconteça, né, para essa criança. Então, a gente vai multiplicar as três probabilidades separadas. E, no caso, essa multiplicação nos dá o resultado de 1/8. A questão 4 fala o seguinte: em sementes de ervilha, os alelos Vzão e Rzão condicionam, respectivamente, a coloração amarela e textura lisa, e os alelos Vzinho e Rzinho condicionam, respectivamente, a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e segregam de forma independente. Então, é questão da lei de Mendel que acontece isso mesmo. Então, para a obtenção de plantas em F1 que produzam sementes com fenótipos amarelos lisos, amarelos rugosos, verdes lisos e verdes rugosos em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos genótipos são. Então, nesse caso, a gente quer um cruzamento que a gente obtenha todas as possibilidades possíveis, né? Então, a gente tem um amarelo liso, que vão ter os genótipos dominantes, né? A gente tem um amarelo rugoso, que tem um genótipo dominante e o outro recessivo. O verde liso, que tem um genótipo também recessivo e o outro dominante. E o verde rugoso, que os dois são recessivos. Então, a intenção é ter os descendentes que estejam na mesma proporção, ou seja, de 1 para 1 para 1 para 1. E isso acontece quando a gente tem um indivíduo que ele é heterozigoto para uma característica e ele é homozigoto recessivo para uma outra característica. Então, como podemos observar no quadro de Pinet, nesse caso, teríamos a alternativa correta, a alternativa E. A última questão fala: segundo a lei de Mendel, na espécie humana existem várias características cuja herança provém de um par de alelos com relação de dominância completa. Na forma do lobo da orelha, o alelo dominante é responsável pelo lobo solto e o alelo recessivo pelo lobo preso. Ok, então Ozão, Ozão ou Ozão, Ozinho, lobo solto, Ozinho, Ozinho, lobo preso, né? A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos situados em outro cromossomo autossômico, onde o alelo dominante determina essa capacidade. Ou seja, se eu tenho um genótipo Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho, a língua enrola. Se eu tenho um genótipo recessivo, homozigoto recessivo, Lzinho, Lzinho, a língua não enrola. Então, qual a probabilidade de termos uma criança que tem o lobo da orelha preso, ou seja, homozigoto recessivo, Ozinho, né, que no caso seria 1 no meio de 4 possibilidades, investigando aí o quadro de Pinet, né? E essa criança, ela também tem a capacidade de enrolar a língua. Então, ela é Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho, que seria, nesse caso, 3/4 a sua probabilidade. Então, fazendo a multiplicação dessas duas probabilidades, esse é um caso que eu quero uma característica e a outra característica, eu tenho um resultado final aí de 3/16. Que nesse caso é a alternativa D. Gente, por hoje finalizamos aqui, então até a próxima aula.